Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 22 de outubro de 2022, um sábado. Hoje o título da reflexão das senhas eu vou dar só depois da leitura do primeiro texto, que é de Mateus. Então vamos lá, primeiro versículo para hoje. Vem de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Isso já vai ser respondido no segundo versículo, Hebreus 12, 2. Olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Isso tem a ver com o texto, o primeiro texto que eu leio, que é de Mateus 5. Mateus 5 são os textos do Sermão do Monte, certo? É de lá que nós vamos ler um trecho. A oração foi escrita por Salomo Liskov. Vem, Jesus, e comigo permanece. A ti confio as obras de minhas mãos, Salvador querido. Ajuda para que eu as conclua para a glória do teu nome. E daqui, quando o ocaso chegar, deve estar se referindo à sua morte, algo assim, eu receba o merecido salário. Quando o ocaso chegar, pode ser também a vinda do reino de Deus, mas ele quer, o centro dessa pequena oração é que as coisas que ele pratica, produz, os frutos da sua fé, da sua ação, sejam assim, agradáveis à vontade de Deus. Então vamos lá à leitura do primeiro texto, que vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Isso está dentro do capítulos 5 e 6 de Mateus, que são assim, o Sermão do Monte. É um texto central para se entender o Evangelho, para se entender o que Jesus queria dizer e trazer. E ele, nesse pedacinho que eu vou ler aqui, ele está se referindo muito ao embate, ao conflito permanente de Jesus e fariseus. Fariseus, sacerdotes, escribas, a elite da religião judaica, que era legalista, que achava assim que ser um judeu sério era seguir as leis à risca. E Jesus sempre discute com eles sobre isso aí. E essas palavras dele, escritas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Sermão do Monte, são uma resposta às críticas que os fariseus, os santinhos da religião, os moralistas, legalistas, faziam a Jesus. Jesus responde a essas críticas. E diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço,
até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, desobedecer essa lei, esses mandamentos, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês, agora está falando com os moralistas, não for muito superior à dos fariseus, quer dizer, não, está falando para os discípulos, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, os legalistas, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Ele está querendo dizer, aquele moralismo dos fariseus, dos legalistas, dos que dizem que a lei tem que ser obedecida assim, literalmente, que condenam todo mundo, olha só, ele caminhou 10 passos a mais do que é permitido no sábado. Ele defendeu uma prostituta. Ele come com pecadores, que era o que Jesus fazia. Se a justiça de vocês não for muito superior a essa lei moralista, assim, literal, a justiça de vocês tem que ser muito superior a isso. Tem que ser radical. Quando não soubermos o que fazer, vamos olhar para Jesus, para a radicalidade de Jesus. E qual é essa radicalidade? O que Jesus realmente quer? É esse moralismo, essa caixinha assim, para ser cristão tu tem que fazer isso, decora os 10 mandamentos. É isso. O que está por trás da lei? Qual é a justiça superior que está por trás da lei? Conseguiram pensar? Deixa eu ajudar a identificar isso. Como é que Jesus agia? Vamos olhar para Jesus. Amor, empatia, misericórdia, respeito, justiça. Quando alguém está oprimido, sendo injustiçado, quando é pobre numa sociedade onde se acumula bens e nas mãos de poucos, o que é praticar a justiça, o amor, a misericórdia? Tinha um homem machucado na beira da estrada, o sacerdote passou caminhando, o fariseu passou caminhando, o escriba passou caminhando, os moralistas, legalistas. Quem ajudou? O samaritano, aquele que nem era tão assim legalista. No sábado não pode dar mais que esses passos. Tu não pode tocar numa mulher prostituta. Não pode nem te aproximar de um pecador. Como é que Jesus agia? Vamos olhar para ele. Qual é o objetivo da justiça de Deus? Vamos ao segundo texto, em Apocalipse 13, 1 a 10. Então, eu li já nos últimos 4 dias com vocês Apocalipse capítulo 12, com aquela linguagem apocalíptica e simbólica sobre o nascimento de Jesus, quem é Jesus. E agora ele vai continuar com essa linguagem profundamente apocalíptica
que é uma linguagem que nós chamamos de simbólica. Eu não gosto muito da palavra simbólica, eu chamo de linguagem religiosa, para falar do mundo e do papel desses radicais da justiça de Deus, do conflito desses que seguem a justiça de Deus com o pecado, o mal, a opressão, a injustiça. Vejam a linguagem dele. Vamos chamar de simbólica, tá? Apocalipse 13, 1 a 10. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia contra o Deus da justiça e do amor, né? A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como um leão. Linguagem, certo? O dragão deu à besta o seu poder. O dragão seria, então, o mal, o ódio, a violência. Deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como essa besta poderosa? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Esse tempo, não, tá? Deixa. Aí ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar. Os meses deles nem eram igual aos nossos, tá? Ela abriu a boca, o calendário deles era lunar. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar. Contra os justos, esses da radicalidade da justiça. E amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, onde se encontravam os cristãos, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da lei, da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, aqueles que não são dos justos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de vir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada virá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E agora, o título que eu quero dar para essa reflexão de hoje. A fé cristã conhece apenas uma radicalidade inegociável: o amor. Tudo mais, inclusive a letra da lei, é discutível e secundário. Um bom dia.